Hoje eu dou início a um novo quadro no canal, onde eu entrevisto algumas pessoas que eu admiro, algumas pessoas que falam também sobre economia. E a primeira pessoa que, assim, se dependesse de mim, com certeza seria o primeiro, era o Mineirinho Investidor. Inclusive, dá um salve aí, Cleitão. Salve Wellington, tudo bem, meu amigo? Olha só, muito obrigado por essa oportunidade, tá? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá? Muito bem, pessoal. A ideia basicamente desse formato de vídeo que eu tô aqui tentando desenvolver para vocês eu quero trocar uma ideia, eu quero fazer uma pequena resenha com algumas pessoas que também são investidores na Bolsa de Valores. E principalmente, pessoas que também criam conteúdo, porque consequentemente a gente consegue ter essa troca. Inclusive, eu fiz algumas perguntas e vou deixar para vocês. Hoje a nossa entrevista é com o Mineirinho Investidor, o famoso Cleiton. Quem aí não conhece o Mineirinho? Eu particularmente há 10 meses, 11 meses atrás, conheci ele através de um vídeo falando um pouquinho sobre o KIS 11. E, bem, Mineirinho, fala pra gente, da onde que você o que você faz no seu dia a dia. Conta um pouquinho pra gente aí sobre você. E pessoal, muito prazer, eu me chamo Cleiton, tenho 29 anos de idade, tenho 2 metros de altura, calço 46 e eu vou parar por aqui porque tá ficando estranho já, tá? Mas enfim, eu sou natural de Pavão, Minas Gerais, é uma cidade bem pequena, eu diria que tá mais pra um vilarejo, né, que fica no meio das montanhas lá em Minas Gerais, quase chegando ali na Bahia, tá? Passa até o Flotone, enfim, tá? É difícil de achar, mas esse lugar existe, tá bom? Atualmente eu trabalho de promotor de vendas, tá? Em um supermercado. Eu sou o cara que coloca cebola, batata nas bancas, né? Que o pessoal fica lá reclamando, né? Moço, isso aqui tá caro, você não tem vergonha na cara não? Baixa o preço aí, seu safado, não sei o que e tal. Pois é, tá? E bom, eu também tenho um canal de investimentos, tá? Aqui no YouTube chamado Mineirinho Investidor. Inclusive convido vocês a irem lá depois, tá? Estarem conhecendo o meu trabalho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Muito bem. Eu particularmente já conheci a história dele, né? E agora eu vou fazer aqui uma próxima pergunta para ele. Inclusive eu vou estar lendo porque eu tentei escrever para que fique um pouquinho mais profissional o conteúdo, tá? Então, como a gente sabe, você é de Minas Gerais. Lá a vida não era tão fácil, até porque você morava no interior, como você mesmo disse. E eu me recordo que uma vez você disse que, você foi trabalhar uns 100 quilômetros de distância, ficou parado num atoleiro. Gente, já parou para pensar? Hoje a gente tem home office. E o Cleitão, quando estava lá trabalhando, ficou preso em atoleiro, tomou banho dentro de caixa d'água de gado. E, bem, o que foi o estalo que fez você querer mudar de vida, né? Quais foram os fatos que fez você pensar, caraca, eu preciso mudar isso? Então, fala aí pra gente, Cleitão. Rapaz, a vida lá no interior era bem complicada, tá? Pelo simples fato de que não tinha emprego. Aliás, até hoje não tem emprego, tá? Quem tem emprego de carteira assinada lá na minha terra, tá bem, não quer sair de lá não, tá bom? Inclusive, se eu tivesse arrumado um emprego desse de CLT, carteira assinada, eu também não teria saído de lá, tá? Graças a Deus que eu não arrumei, né? Senão não estaria conquistando o que eu tô conquistando hoje aqui, né? Bom, mas enfim, como não foi a minha realidade, né? Carteira assinada... eu me sujeitava ao que aparecia, tá bom? Olha, eu vou ser honesto aqui pra vocês, tá? Eu sou uma pessoa que eu não curto muito trabalhar não, tá, gente? Pois é, o mineirinho é preguiçoso, tá? Mas, como não tem jeito, né? Eu tenho que trabalhar, fazer o quê, né? Eu ia. Só que assim, eu não corria de trabalho, tá? O que aparecia, eu pegava. Desde pegar areia lá no meio do brejo, trabalhava de ajudante de pedreiro ou simplesmente trabalhava na macega, né? Batendo veneno naqueles tocos de pau debaixo do sol quente. Ei, maravilha, só de lembrar isso aqui, era bom quando a gente acertava uma casa de maribondo no meio do mato. Quem trabalha numa macega sabe do que eu tô falando aí, tá? Enfim. Só que desde daquela época, né, quando eu era mais adolescente e tal, eu não me conformava com a vida, tá bom? Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia explicar o quê, porque por mais que eu trabalhava, nunca sobrava dinheiro. E olha que naquela época eu já era meio pão duro assim, tá bom? Pois é, tá? Naquela época também eu só tinha umas 4 ou 5 cuecas aí, tá? Até hoje, tem umas coisas que nunca mudam, né? Mas enfim. Eu olhava meus colegas de trabalho, sabe? A primeira coisa que eles faziam quando acabava o expediente do trabalho era ir para um boteco tomar cachaça. O pessoal me chamava, mas, gente, eu sabia que aquilo não era pra mim, tá bom? O pessoal até falava que eu era meio arrogante, não sei o que e tal, mas não tem como, não era aquela vida que eu queria pra mim. E isso desde a adolescência, tá bom? Eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Um tempo depois, com 15 para 16 anos, eu comecei a cair no trecho, né? Ia trabalhar em lugares bem distantes da minha terra. Eu trabalhava com calçamento de rua, né? Aqueles paralelepípedos. Eu ficava em alojamento e tudo mais, né? Eu e uma galera. E na primeira semana que eu
fiquei nesse alojamento, né, que era a minha primeira vez que eu saía de casa assim, né, para um lugar bem longe. E nessa primeira semana já houve uma tentativa de assassinato. Teve um cara lá que ele deu uma paulada lá, né, ele queria acertar a cabeça do cara, mas pegou no braço, depois ele correu, pegou uma picareta e foi pra cima do cara. Deu uma confusão desgramada, quase deu morte, tá bom? Graças a Deus ninguém morreu, tá? Mas ali ficou a minha primeira edição, tá? Que realmente... E depois disso aí foram coisas bem piores, tá? Que eu prefiro nem comentar aqui, mas o trem foi feio, tá? Enfim... Bom, eu fiquei um tempinho nesse lugar, depois eu fui trabalhar em uma olaria, fiquei um tempinho lá também, só que uma coisa sempre acontecia, né? Tinha uma coisa em comum, todo lugar que eu trabalhava aqui, nunca sobrava dinheiro para mim. Por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me esforçasse, nunca sobrava dinheiro. E assim, pessoal, eu olhava ao redor, né? As pessoas ao meu redor, o emprego que elas tinham, tudo mais, né? E eu via que sempre tinha uma coisa padronizada, sabe? As pessoas sempre estudavam, né? Terminavam o terceiro ano e elas arrumavam empregos comuns e ficavam nesses empregos comuns até aposentar, né? Até os 60 e poucos anos de idade. E eu olhava aquilo e falava, meu, eu não quero essa vida pra mim, eu não quero me matar de trabalhar no sol aqui, mas nem a pau. Pra quê? Eu vou chegar nos 60 anos pra aposentar, vou estar todo arregaçado, todo ferrado, né? Ah, vou aposentar, beleza, mas e aí? Não quero essa vida nem a pau. E nessa época a coisa estava tão feia que, poxa, eu realmente estava começando a tentar depressão, tá bom? Que eu realmente não queria isso pra minha vida, galera. Só que eu não via como mudar, entendeu? Naquela época eu ficava pensando assim, poxa, será que eu vim pra esse mundo pra isso? Pra ficar sendo um carregador de peso aí o resto da minha vida e nunca ter nada? Porque eu não tinha condição de comprar nada, um carro, uma moto, uma casa, literalmente nada. Eu era um pé rapado, pessoal. E eu lembro que bem depois, tá, que eu já tinha saído desse lugar que eu trabalhava e tal, tava em outra olaria, tá bom? Eu lembro que eu tava carregando, né, os carrinhos de areia pra fazer bloco, né? A gente fazia bloco lá manual, tá? Não tinha máquina não, batia a forma lá no cepo e tudo mais. E eu lembro que eu tava carregando areia, né, pra fazer a massa e tudo mais. E era em torno de umas 11 da manhã para meio-dia, aquele sol rachando, né? Suor escorrendo assim, ó. Chegava lá, ficava na cueca, né? E virava aquela... Enfim, vou poupar vocês de detalhes aí, tá bom? Mas é uma coisa feia, tá? E eu lembro que eu olhei para cima assim, pessoal. Eu olhei para cima naquela época, né? E falei, meu, não, já chega, não é isso que eu quero. Tô fora, se eu não mudar nesse exato momento, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. E falei... Não, já era, já chega, já deu. Eu fui, né, liguei pro meu irmão, ele morava em Belo Horizonte na época, né, em Ribeirão das Neves. Ele e mais 2 amigos moravam numa casa e, meu, eu fui atrás, né, perguntei se não tinha uma vaga pra mim, que não dava aqui na minha terra e tudo mais, que não tava legal. Aí ele prontamente me recebeu, né, ele e o pessoal, poxa, eu sou muito grato a eles por isso, né. Então, no mês seguinte eu já corri pra Belo Horizonte, tá... Isso foi em 2013, tá bom? Lá pra agosto, se não me falha a memória. Agosto ou setembro, uma coisa assim, tá? E, pois bem, cheguei nesse lugar, foi muito bem recebido, tá? E um mês depois eu já tava começando a trabalhar lá no Ceasa, lá em Contagem, tá bom? E segui nessa vida aí, né? Graças a Deus deu tudo certo. Só que assim, por mais que eu trabalhasse no Ceasa, eu cometi muitos deslizes aí, tá bom? Eu... Tava numa situação melhor, tá? Eu não ganhava muito, né? Ganhava um pouco mais do que lá na minha terra, mas não ganhava muito, mas pelo menos era na sombra. Carregava peso, mas era na sombra. Isso faz uma diferença desgramada, tá? Tanto que lá na roça eu era meio queimadão assim, sabe? Eu não sei se eu posso falar aqui porque era preto, né? Enfim, eu era queimado de sol, tá? Mas depois que eu fui pro Ceasa, que eu trabalhei na sombra, comecei a ficar dessa cor aqui, ó, branco. Eu olhei assim e falava, caramba, hein? Eita. Porém, a mesma coisa que acontecia nos meus outros trabalhos também estava acontecendo ali no Ceasa, que é o fato de não sobrar dinheiro. Só que dessa vez a culpa era 100% minha, tá? Por quê? Quando eu morava com o pessoal em 2013, as despesas da casa davam mais ou menos ali uns 700, 800 reais, tá? Só que para 4 pessoas não era tanta grana assim, pessoal. Então sobrava um dinheirinho bacana para mim, tá? E o que pega? Em 2014, mais ou menos em janeiro, eu resolvi morar sozinho, tá? Queria minha privacidade e tudo mais. E foi isso que eu fiz. Eu aluguei um apartamento de um colega meu, daqueles do Minha Casa Minha Vida, por 200 reais na época, tá? Dava pra pagar, era tranquilo. Mas o lugar não era tão tranquilo assim, tá? Eu lembro que no meu primeiro dia morando nesse lugar, eu mudei num sábado.
um vizinho meu assassinou a esposa lá, porque acho que ela traiu ele, não sei o que e tal. Juntou aquele tanto de carro de polícia. Enfim, né, na primeira noite que eu mudei já foi isso aí, então vocês já podem ter ideia, né, de que tipo de lugar que era e tudo mais, mas enfim, eu tava lá, tava morando sozinho, tá? E o que pega? Nessa época, eu fiz um empréstimo, caí na besteira de fazer um empréstimo, tá? E eu vou falar pra vocês que se eu pudesse voltar no tempo, ai caramba, eu teria me dado uns cascudos aí pra nunca mais fazer uma coisa dessa. Eu lembro que eu peguei R$4.500 mais ou menos, eu paguei R$9.000, tá, o Bradesco. Ei, Bradescão, peguei um dinheiro bom meu, né, safado? E beleza, né? Depois de 2 anos eu paguei esse empréstimo, depois eu fui lá e fiz outro empréstimo. Eu sou muito burro, tá? Bom, mas enfim, em 2017 eu fui mandado embora, em fevereiro fui mandado embora, e ainda em fevereiro eu fiz um curso de vigilante, né? E quando eu fui mandado embora, olha só, eu fiquei 3 anos e alguns meses nessa empresa, né? Eu peguei R$10.000 de acerto. Esse foi o meu acerto por trabalhar mais de 3 anos no lugar, tá? Mixaria, pois é. E desses 10 mil, o banco ficou com 3.500 ou 4.000, não lembro agora, tá? Mas eu sei que o banco ficou com uma grana bacana aí, tá? E sobrou uns 6.000 e pouco pra mim. Então, eu usei esse dinheiro, né, primeiro eu dei uma viajada pra minha terra, fiquei 2 semanas, tá, lá na minha terra, pra esfriar a cabeça e tudo mais. Depois eu voltei e fiz um curso de vigilante, pra tentar uma carreira, né, uma profissão e tudo mais. Demorei 20 dias pra fazer esse curso de vigilante. E o que pega? Quando eu peguei a minha identificação, né, de vigilante e tudo mais, eu fui procurar emprego, né, nos grupos que a gente tinha de WhatsApp e tudo mais. E eu lembro que tava inaugurando uma casa noturna bem famosa lá em Belo Horizonte, tá? E o pessoal tava precisando de gente e tal. Eu lembro que eu cheguei no coordenador, né? Eu fui procurar emprego, eu falei assim, bom, eu me chamo Cleiton e tal, eu me formei agora como vigilante, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu tô disposto a aprender, eu corro atrás, isso e aquilo, né? Aquela coisa de pessoa empolgada, né? Tentando arrumar emprego. E o rapaz, ele falou assim, não, beleza, qualquer coisa eu te chamo aí, te dou um toque e tal. Aí eu falei, tá bom, é porque eu tenho 2 metros de altura, tenho 125 quilos, né, mas beleza. Rapaz, quando eu falei isso aí, na mesma hora o cara falou assim, não, pode ir lá tal dia, vai de terno e gravata, não sei o que e tal, já vai começar a trabalhar. Falei, safado, hein? Mas enfim, consegui esse emprego, comecei a trabalhar em março e fiquei até janeiro, tá, comecinho de janeiro, porque eu já não estava tão satisfeito assim lá em Belo Horizonte, tá? De segurança eu já estava ganhando um pouquinho mais, tá? Bem mais na verdade. Só que eu já não estava realmente satisfeito, tá? Minha mente estava um pouco pesada, tá bom, pessoal? É porque nessa época eu saía para trabalhar às 3h30 da tarde e eu tinha que estar lá no trabalho às 5h30, tá? Então era 2 horas para ir. E eu saí do trabalho em torno de 2h20 da manhã, tá? Mas até eu chegar lá no centro para pegar o busão já eram as 3 da manhã mais ou menos, só que o ônibus só vinha 4 da manhã. E era mais 1 hora e uns pouquinho para chegar lá em casa, então eu chegava em casa 5 e pouco da manhã, tá? Pois é, só de busão era 5 horas de viagem, então era uma jornada bem desgastante, tá? Poxa, quase todo dia 5 horas de busão, pessoal, só para ir vir trabalhar era complicado, tá? Só que nesse meio tempo, né, em 2017, lá para junho mais ou menos, eu conheci os canais de investimento, né, da Natália Arcuri, do Primo Rico, né, da Júlia Mendonça, Mayara Xavier, Economia também, Economia é da hora, é bacana. E, né, primeiramente eu achava que eles eram charlatões, né, eu olhava assim, vai enriquecer, ok, invista 100, 200 reais e se aposente, eu olhava assim e falava, pessoal querendo meu dinheiro, né, até que eu dei uma chance, né, pra Natália Arcuri. E quando eu vi os vídeos dela, eu vi que fazia sentido. Eu comecei a maratonar. Eu lembro que desse ano de 2017 pra trás, eu assisti todos os vídeos da Natália Arcuri. Todos, literalmente todos, tá? Maratonei. Como ela diria, né? Fiz um Netflix lá no canal dela. E, assim, aquilo mudou minha mente, tá? Só que o ponto definitivo pra eu mudar aqui a minha mentalidade foi quando eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Depois que eu li essa desgrama desse livro, eu acho que nunca mais eu consigo voltar a ser a pessoa que eu era, assim, sabe? Aquilo abriu portas na minha mente, me respondeu praticamente todas as dúvidas que eu tinha, tá bom? Então eu recomendo pra caramba, Pai Rico, Pai Pobre. E eu também li na época um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro que ensina a gente através de histórias, de parábolas, então não é aquela coisa chata assim, sabe? Até uma criança vai gostar desse livro aí, com certeza. Então é muito bom, super recomendado também, tá? Bom, enfim, em 2018 eu fui pra minha terra, em janeiro. Cheguei lá, eu fui trabalhar de garçom,
E eu descobri que eu não levo jeito pra garçom, tá? Eu tratava o pessoal bem, já fui bem elogiado, porque eu chegava, né, os clientes, eu conversava, cumprimentava, elogiava e tudo mais. E o pessoal falava, né, caramba, o atendimento aqui é diferenciado e tal, não tô me gabando não, tá? Quer dizer, eu tô... Enfim, tá? Só que realmente, quando você ia nos outros lugares, as pessoas que te atendiam era cara fechada, né, parecia que tava mal-humorado e tudo mais. Então, tentava fazer o meu melhor, né? Mas pra atender eu não levava jeito, né? Pra levar bandeja e tudo mais, eu sempre fui meio... como que eu posso falar? Desengonçado, tá bom? Essa é a palavra. Mas enfim, tá? Eu fiquei uns 3 meses trabalhando de garçom, tá? E foi quando uma prima minha, né, me convidou pra vir pra São Paulo. E eu falei, ó, eu tô indo com a cara e a coragem, que não tem nada. Eu fiquei 5 anos lá em Belo Horizonte e não juntei nada. Pelo contrário, né? Juntei dívida, que eu vim embora devendo no banco ainda, né? Mas eu tava devendo mais de 4 mil, que tinha acumulado juros, né? Tudo mais. Enfim, vim para São Paulo, essa prima minha me ajudou a arrumar emprego, agradeço ela demais também, tá? E eu arrumei esse emprego, né, carregando batata. Eu cheguei em um mês, no outro mês já estava trabalhando no mercado e, poxa, tô lá até hoje, né, graças a Deus. E só vou sair de lá quando eu estiver aposentado, tá em 2025. Bom, para resumir, essa é a história, né, de como eu comecei a trabalhar aí, tá? E como eu mudei minha mentalidade aí também, tá? Enfim. Muito bem, então ó, quando você veio para São Paulo, eu lembro que em algum dos vídeos você falou que você foi morar acho que com uma prima sua, algum parente, eu não lembro ao certo. E depois você morou em apenas um cômodo, né? Acho que foi, sei lá, 3 anos até você comprar a sua antiga casa, que inclusive saiu vídeo no seu canal. Eu assisti, achei muito bacana, porque, pô, você realmente mostrou a realidade. E, bem, conta pra gente, qual foi aquele sentimento de ter conseguido comprar, mesmo que seja um barraco, dentro de São Paulo? E bem, agora a gente sabe que você se mudou. Você paga o aluguel, inclusive, com o dinheiro do YouTube. Meus parabéns, porque, pô, é uma grande conquista isso, né? E você, vendeu a casa, não vendeu a casa? Como que tá todo esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Bom, depois de algum tempo morando com a minha prima, eu resolvi sair de lá também, tá? Resolvi que já era hora de seguir o meu caminho, né? Porque assim, pessoal, por mais que eu parente e tudo mais, só que chega um tempo que a gente começa... incomodar as pessoas, tá? Não tem jeito, tá? É que nem uma visita que chega na sua casa. E visita na primeira semana, tudo de bom, né? Passa ali 2 semanas, 3 semanas, né? Já começa coisinha aqui, coisinha ali e tal. Não que eu fui destratado, pelo amor de Deus. Minha prima, poxa, deixou as portas abertas pra mim e tal, mas eu que sou chato mesmo, tá? Gosta de morar sozinho, eu sou meio solitário, tá bom? Não sei se solitário é a palavra, mas enfim. Eu gosto de ter o meu espaço. Então, conversei com ela, né? Falei que ia alugar um cômodo pra mim e tudo mais. Ela perguntou se realmente era isso que eu queria, né? Perguntou se tinha alguma coisa errada com ela e tal. Eu falei que não, pelo amor de Deus. Te amo aí, você mora aqui no meu coração, tá? Se precisar, tamo junto. Mas eu realmente queria sair de lá, tá? Então, eu descobri da pior maneira que aqui em São Paulo... o pessoal mete a faca nos aluguéis, tá? Aqui é tudo caro, galera, é tudo caro, não tem nada barato, tá? Aqui você não acha nada por menos de R$ 500, tá? Um cômodozinho aí, a coisa aqui é feia, tá? Então toma cuidado se você quer vir para São Paulo aqui, prepara o bolso aí, tá? Bom, naquela época eu consegui um cômodozinho, um quartozinho, 3x4, com um banheiro, né? Era sala, cozinha, banheiro, quarto no mesmo lugar, né? Uma suíte, né? Coisa privilegiada pra mim, enfim. Se eu olhasse pra trás, era a cozinha. Se eu olhasse pro lado, era o banheiro. Pois é, né? E em 2018, o dono lá, né? O proprietário, tava pedindo R$ 400. Eu olhei assim, né? Já ia falar assim, na volta eu passo aí. Só que ele olhou, né, viu que eu não ia pegar. Ele falou, não, pra você eu deixo por 350, você parece que é um cara legal. Falei, opa, agora você também é um cara legal. Então, tá fechado, vou ficar aí. E eu mudei pra esse lugar em 2018. Não lembro exatamente um mês, tá? Se foi em julho, agosto, enfim. Eu fiquei nesse lugar até janeiro de 2020. Depois disso aí eu mudei pra casa em frente, né, que já era 2 cômodos, era um pouco maior. Só que o aluguel também era mais caro, né, era R$ 500. Então, eu chamei um colega para morar comigo, ele veio e ele ficou até o mês de abril, porque ele tinha arrumado emprego e tudo mais, né? Só que aí veio a pandemia, galera, e quando veio a pandemia, vocês lembram, né, que teve o lockdown, né, mandaram muita gente embora, meu amigo foi um deles aí, tá? Só que na época, como eu tinha acabado de mudar, também estava enfrentando uma crise, né? Porque meus investimentos tinham caído, poxa, eu tinha R$ 16.500 investidos nessa época e na época da pandemia, né, de março a abril, esses 16.500 viraram 6.500, então eu também estava sem condições de manter 2 pessoas, tá pagando aluguel, tudo, né, comida para 2 pessoas, então foi um pouco complicado, tá bom, nessa época. E meu amigo acabou voltando, né, pra cidade dele e tudo mais.
Fora que o preço de tudo começou a disparar, galera. Comida, o preço foi lá pra cima, a conta de água, conta de luz. Gente, eu vou falar pra vocês, tá? Eu pagava o quê? R$60 de luz, R$60 de água. Comecei a pagar 100 de luz, 100 de água. Minha luz, pasmem vocês, chegou a vir a bagatela de R$250. Minha água chegou a quase R$300. Como? Não sei, tá? Não sei a justificativa, tá? Enfim, eu sei que foi complicado, tá? E quando foi mais ou menos em setembro, eu já tinha uma graninha, né, que a bolsa tinha recuperado, meu dinheiro voltou a subir, e um colega meu tava vendendo um barraco, né, na favela, e eu pensei, meu, quer saber? Eu tô aqui pagando caro, né, pagando aluguel, água, luz, mais de R$1.000 aqui só pra ficar aqui em São Paulo, vou comprar esse barraco, tá? Vou comprar. E quando foi em dezembro, dito e feito, fui lá, comprei o barraquinho, tá bom? Me mudei, comprei um setup, esse setup que eu tô gravando esse vídeo também, tá? Comprei um computador bom, gastei R$10.000 no meu setup lá, tá bom? Que, poxa, na época lá era uma grana desgramada. Hoje também, mas lá antigamente valia mais dinheiro ainda, tá? Comprei cadeira, microfone, investi pesado, tá? Criei um canal de games nessa época aí, criei vários canais na verdade, enfim, tá? Comprei aquela televisão que eu queria também, né? Uma Samsung 4K que inclusive queimou desgrama, gastei dinheiro à toa, é um dinheiro bom, tá? Bom, mas enfim, eu mudei, né, em 2021, comecei a gravar vídeo pro outro canal, não deu certo meus outros canais, tá? Eu fiquei mais de 1 ano e poucos meses aí, né, só gravando vídeo todo dia e meu canal não ia pra frente, até esse aqui começou a dar certo, tá? Esse de investimento, junto com outro canal que eu tenho também, chamado Batalha Mortal, os dois começaram a dar certo no mesmo mês. Coincidência demais isso aí, tá? Sei não, YouTube. Tá estranho isso aí, tá? Enfim, não vou reclamar não, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Bom, enfim, só que quando o meu canal de finanças, né, começou a crescer, o que pega? Eu mostrava valores, né, no meu canal, que eu tenho um quadro lá chamado Rumo aos 100 mil, onde todo mês eu mostro a minha carteira lá, tal, quanto que eu tenho investido, minhas empresas, meus fundos imobiliários e tudo mais, né? E assim, pessoal, mostrar valor na internet já é perigoso, mas como eu morava numa favela, então eu ficava meio com o pé assim, sabe? E realmente era muito perigoso, tá? Não na favela em si, onde eu morava, o problema era o trajeto, né? O caminho até o trabalho, então eu ficava meio preocupado, né? Tudo mais. Foi por isso que eu resolvi vender meu barraco, tá? Já tá vendido, consegui vender, tá bom? E me mudar para esse lugar que eu tô aqui agora, tá? Inclusive eu já fiz vídeo desse lugar aqui, tá bom? Vai lá no meu canal se você quiser saber onde eu moro, tá? Meu setup e tudo mais. Pode ir no meu canal que tá tudo lá, tá bom? Lá não escondo nada, tá? Então, vendi meu barraco, tô recebendo as parcelinhas todo mês aí, tá? Inclusive eu pego essa grana, eu invisto, tá? Por isso que eu tenho aportes bem grandes lá no meu canal, tá? Então, graças a Deus tá tudo certo aí, tá? E agora sim, trazendo um pouquinho mais, tirando do lado pessoal, né? Mas não entendo ainda. Profissionalmente, a gente sabe que o canal Batalha Mortal, o canal Mineirinho Investidor, ambos já são monetizados. Acho que se no vídeo seu de maio, abril ou maio, você mostrou que foi mais de R$2.000 vindos só de YouTube. Bem, da onde surgiu esse interesse? Como que despertou essa curiosidade em você em estar fazendo isso, né? Tipo, eu quero criar conteúdo pro YouTube. Pô, e também fala pra gente aí sobre o curso do Peter, que inclusive eu já pensei em estar adquirindo, só que o Peter tem tanta coisa grátis na internet que, pô, eu tentei aprender sozinho, né? Mas conta pra gente, assim, toda essa experiência, tanto com o YouTube como o curso do Peter, como isso agregou pra você. Olha, pra falar a verdade, eu já tinha esse objetivo, né, de criar um canal desde 2015, tá bom? Aqui foi inclusive quando eu criei o meu primeiro canal, tá? Foi um canal de games. O primeiro jogo que eu joguei na época foi o Silent Hill 3, né? A primeira gameplay que eu fiz, gravaram e tudo mais. Só que não foi pra frente, tá? Eu me inspirava em youtubers como Games Edu, como Luke Salamander, Zangado, e entre outros aí, tá? Só que infelizmente não foi pra frente, tá bom? Coisa que eu arrependo até hoje, tá? Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria investido pesado nisso aí. Vocês não têm noção, galera. Não desistam dos seus sonhos aí, tá, gente? Senão você vai ficar igual eu, arrependendo depois aí, tá? Mas enfim. Bom, naquela época eu queria criar um canal de games, né? Porque eu queria ganhar grana, né? Poxa, eu vi o pessoal ganhando dinheiro pra jogar videogame. E assim, pessoal, sempre fui meio nerd, tá? Sempre curti games pra caramba. Só que quando eu era pequeno, não tinha dinheiro pra ter videogames, né? Quando eu ia no fliperama, eu só ficava olhando o pessoal jogar. Então, era meio triste assim, tá? Mas quando eu criei meu canal, eu pensei, poxa, eu vou ganhar dinheiro pra jogar videogame. Ganhar dinheiro pra fazer uma coisa que eu gosto. Isso é uma coisa, poxa, maravilhosa. Só que não foi pra frente, né? Mas meu objetivo era esse aí, tá? Ganhar dinheiro com uma coisa que eu gosto.
hoje, né, graças a Deus, eu descobri esse mundo aqui das finanças, que eu gosto pra caramba, né, e gosto de ser mão de vaca, e eu ganho dinheiro com isso. Olha só pra vocês verem, hein? Esse canal aqui do Mineirinho Investidor, ele surgiu de uma maneira um pouco diferente, né? Quando eu comecei a investir, eu dava conselho, né, para os meus colegas de trabalho e tudo mais. A maioria me ignorava, né? Não escutava. Tinha aquelas famosas frases tipo: ah, dinheiro foi feito para gastar, vai que eu morro amanhã, juntar dinheiro para quê, não sei o que e tal. Só que aí veio a pandemia, né, galera? E tipo, a empresa começou a fazer cortes, o pessoal começou a ser mandado embora e não tinha dinheiro guardado, não tinha dinheiro investido. Então a coisa foi feia, tá? Só que depois da pandemia o pessoal começou a me perguntar, né? Uma pessoa ou outra, não era todo mundo não, tá? Uma pessoa ou outra me perguntava como investir, não sei o que e tal. Só que como eu não podia parar meu trabalho para responder todo mundo, eu resolvi criar um canal e comecei a postar vídeo, né? E as ideias que o pessoal me perguntava, né, lá no trabalho, eu fazia em forma de vídeo e postava. Primeiro, na verdade, eu postava no Facebook, tá? E depois eu criei esse canal no YouTube. Isso em 2021, tá bom? E já tinha gente aqui no canal, né? Tem gente no canal do Mineiro Investidor, na verdade, que me segue desde o YouTube, tá? Poxa, agradeço demais essas pessoas. Me deram uma força aí que eu vou falar, tá? Mas a questão aqui é a seguinte, e até uma coisa engraçada. Antes, né, eu falava o que eu falo lá no meu canal, falava lá no meu trabalho, ninguém dava bola. Hoje eu ganho dinheiro para falar o que eu falava lá no meu trabalho. Olha só como o mundo dá voltas, caramba, e eu ganho muito bem por sinal aqui, graças a Deus, tá bom? Olha para vocês verem, hein? Já o meu outro canal, Batalha Mortal, eu confesso que eu copiei, tá, do canal Ei Nerd do Peter Jordan, tá bom? Que eles tinham esse quadro aí e tudo mais. Inclusive eu comprei um curso, tá, do Peter, né, como crescer no YouTube, que me ajudou bastante a impulsionar aqui, tá bom? Só que eu já confesso para vocês, tá, que tudo que tem lá vocês podem achar aqui no YouTube de graça, tá? Lá vai ser um conteúdo mais específico, ok? Mas vocês podem achar aqui de graça também, tá? Dá para crescer apenas com essas dicas que tem aqui mesmo de graça aqui no YouTube, tá bom? Mas enfim, me ajudou bastante. E como já era uma coisa que eu gosto também, né? Como eu falei para vocês, sou meio nerd, tá? Gostava de games, de animes, de ler mangá, enfim, tá? E eu uni o útil ao agradável, então eu tava ganhando muito dinheiro, só que dá um trabalho desgramado pra fazer aquilo lá que vocês não têm noção, tá? Tinha vídeo lá, pessoal, que eu demorava, poxa, 40, 50 horas pra terminar, tá? Então era meio corrido, meio puxado lá, tá? Bem, há um tempinho atrás você mostrou que tinha 6 fontes de renda. Inclusive, pessoal, é muito legal porque o Clayton faz um papel muito bacana aqui de falar pra gente: meu, sempre tenha no mínimo 3 fontes de renda. Porque caso uma pare ali de te entregar dinheiro, você não fica dependente de uma única só fonte, né? Mas agora em 2023, você pretende manter 6? Pretende focar em um número menor? Qual delas ali você se orgulha mais de ter conseguido conquistar o seu dinheiro, né? Aliás, qual que você pretende crescer mais? É o canal do YouTube? É vendendo mais ali no Mercado Livre? Conta pra gente isso daí. Então, eu continuo com as minhas 6 fontes de renda, tá? Graças a Deus. Inclusive, eu até fiz mais um vídeo lá no meu canal mostrando novamente, né, as minhas fontes de renda e tudo mais. E assim, das que eu mais me orgulho, eu posso dizer que com certeza, com toda certeza, são a renda dos meus dividendos, tá bom? Porque, sabe, você saber que tá recebendo dinheiro sem, entre aspas, trabalhar, sem tá pegando no pesado, poxa, é uma coisa que eu nunca imaginaria na minha vida, tá bom? Porque assim, por mais que aqui no YouTube também é assim, né? Podemos falar que é assim, porque você grava um vídeo, vai continuar recebendo renda desse vídeo o resto da vida e tal, mas aqui, querendo ou não, você tem que produzir alguma coisa. Dividendos não, você investe, você recebe ali praticamente todo mês. Gente, é uma coisa maravilhosa, tá bom? Eu até digo pro pessoal lá no meu canal que eles têm que ter pelo menos 3 fontes de renda aí, tá? Dou essa dica, inclusive eu deixo até essa dica pro pessoal aqui do canal também, tá? Tenham pelo menos 3 fontes de renda, porque se você não tem 3 fontes de renda no mínimo, tá? No mínimo, tem que ter mais do que isso aí, tá? Você tá ferrado, tá lascado, tá bom? Então toma cuidado aí, tá? Mas das minhas fontes de renda, com certeza, meus dividendos, poxa, ganham disparado aí, tá? Do que eu mais tenho orgulho. Segundo, obviamente, é o meu canal, né? Mineirinho Investidor, Batalha Mortal também, porque, caramba, tá? Enfim, é basicamente isso aí, tá? Claro que eu ainda pretendo crescer muito aqui, tá? Pretendo fazer parcerias, pretendo aumentar os meus dividendos, investir cada vez mais, tá? E se Deus continuar abençoando, né? Que é o que Ele tá fazendo, nós vamos conseguir, tá? Agora, essa daqui é uma curiosidade particular minha, tá? Quando eu comecei a investir, eu lembro que você tinha o KISO 11, PLCR e VRTA.
3 fundos, um de fundos, que inclusive eu também tenho em carteira, e você tinha o PLCR, você ainda tem, né? E o VRTA. Conta pra gente o que te atraiu nesses 3 fundos, como que você analisou eles, o que te fez, definir, não, é esses 3 fundos, eu vou investir neles, até chegar no meu montante de 20, 30, 40 mil, enfim, quais são os pontos ali, os critérios que você julga como fundamental para escolher esses fundos, Cleitão? Então, quando eu voltei a investir, né, lá em 2022, na verdade eu já queria comprar o VRTA11, tá? Eu tava de olho nele desde 2019, na verdade, né, quando eu comecei a investir e tudo mais. E o que pega? Como ele tava barato, né, tava descontado na época, tava custando R$104, se não me falha a memória, eu falei, é agora. Então, ele já era um FII que eu queria, tá bom? O PLCR11, eu confesso pra vocês, né, apesar de ser um fundo novo na época e tudo mais, tá? Uma coisa que me atraiu, que me chamou a atenção, é que os contratos dele eram bem curtinhos, tá bom? Era em torno de 3 a 5 anos, e pra mim era uma coisa bem diferente, tá? Eu confesso que eu arrisquei na época, tá? Porque eu gostei, realmente eu gostei da proposta do gestor, então, pra mim, isso foi o diferencial, tá bom? Já o Kiso 11 é um fundo que eu também tava de olho, tá? Só que quando ele fez o IPO, chegou a valer mais de R$14, e assim, por mais que eu gostasse da Suno, né, que ele se baseia no índice Suno 30 e tudo mais, pagar R$14 dele não valia a pena não, tá? Então, quando eu comecei a investir nele, tava 7 alguma coisa, eu falei, agora? Fui lá e comprei mesmo. Só que na época, né, a minha intenção era colocar o troco de pinga nele, né? Se não desse para comprar uma cota do VRTA11 nem do PLCR11, eu ia lá e comprava o KISS 11, tá bom? Hoje, graças a Deus, nós já batemos as 1000 cotinhas e em breve vamos bater as 2000 cotas do KISS 11 logo aí. Quer dizer, não logo, né? Mas enfim, vamos bater as 2000 cotas dele se Deus quiser, tá? Agora que uma outra dúvida que eu tenho, né? Eu basicamente penso muito assim, eu quero muito construir minha família, quero ter filhos, enfim. E é uma dúvida que eu tenho, você fala que você mora sozinho, que você é bem só, até porque sua família tá lá em Minas, né? Qual que é o seu objetivo pessoal? Você pretende construir uma família? Pretende ser só um lobo solitário aí? Ou pretende, assim, voltar lá para Minas? Como que é a sua proximidade com seus pais, os seus irmãos? Conta um pouquinho pra gente do lado pessoal do Cleitão, assim, como ser humano mesmo. Então, Wellington, na verdade, cara, meu grande sonho, meu grande objetivo de vida, tá? Não é ser um milionário, bilionário, nem nada do tipo aí, tá? O que eu quero pra minha vida é só uma coisa simples, tá? Bem simplesinha. O que eu quero, pessoal, é paz. Paz e sossego. Só isso, tá bom? Só que para alcançar essa paz e sossego precisa de muito dinheiro, tá? Porque sem dinheiro não vou conseguir, tá, gente? Eu não vou ser hipócrita aqui não, caramba, hein? De falar para vocês que não, eu vou ser feliz sendo pobre, não sei o que, não quero isso aí, tá? Eu quero experimentar as coisas boas da vida, eu quero comer uma comida boa, eu quero viajar para um lugar bom, eu quero me vestir bem, tá bom? Eu quero chegar no mercado, pessoal, e não ficar preocupando com o preço, tá? Não vou comprar essa carne aqui porque tá caro. Eu não quero essa vida, eu quero o que o dinheiro pode me proporcionar, tá bom? Para mim, para as pessoas que eu gosto, é basicamente isso que eu quero, tá? E para isso, eu preciso de grana, tá? Sobre construir família, claro que eu penso nisso, né? Com certeza, eu quero ter uns 10 filhos aí, tá? A mulher que casar comigo tá ferrada aí, tá? Vai sofrer. Enfim, brincadeiras à parte aqui. Só que assim, eu não posso pensar em ter família agora se eu não estou estruturado, tá? Eu não tenho condições de ter filhos, por exemplo, de ter uma esposa, né? Tudo bem, se eu encontrasse alguém que tivesse o mesmo objetivo que eu, poderia dar certo? Poderia, né? Mas no momento tá difícil isso aí, tá? Porque as pessoas que eu vejo assim só querem andar, né? Sair, se divertir, e eu não tô nessa fase aí, tá? Só que também tem um outro lado da moeda, que é muito importante e a gente precisa falar sim sobre isso, tá bom? Como eu não tenho, né, nenhuma parceira me ajudando, me apoiando, né, crescer na vida e tudo mais, né? Quando eu chegar lá no topo, porque sim, eu vou chegar no topo, eu também não posso sair premiando qualquer pessoa, certo? Se a pessoa não tava ali, né, nos dias de luta comigo, poxa, também não vem querer aparecer nos dias de glória, né? Então, eu vou focar na minha família, nos meus amigos, no pessoal lá do meu canal também, tá? Que o pessoal lá me apoia pra caramba, tá? Então, pode ter certeza que quando eu chegar no topo, eu vou fazer vários sorteios pra eles, tá? Porque eles merecem também. Enfim, e assim, cara, como eu era muito, mas muito pobre mesmo, feio, regaçado, tá? Morava num lugar ruim pra caramba, o lado bom, se é que eu posso dizer assim, é porque as pessoas, elas não precisam fingir ser o que elas não são para tentar agradar, entende? Elas não precisam colocar aquela máscara social, né, de bonzinho, fingir ser bonzinho para agradar uma pessoa em situação ruim, entende? Então,
Desde pequeno, eu vejo, né, a verdadeira natureza das pessoas, sabe? Então é uma coisa complicada, tá? Porque assim, o que manda no mundo, né, o que rege a sociedade, são duas coisas, falar pra vocês, tá? A primeira é a aparência, tá? Uma pessoa bonita, ela vai ser tratada de um jeito, uma pessoa feia vai ser tratada de outro jeito. E a segunda, né? Na verdade, são duas coisas equivalentes, que é o status ou dinheiro. Uma pessoa que tem status ou dinheiro, ela vai ser tratada de uma maneira diferente. Uma pessoa que não tem status nem dinheiro vai ser tratada de outra forma diferente aí, tá? Uma pessoa sem essas duas coisas, feia, sem status, sem dinheiro, tá escorraçada da sociedade, tá bom? A gente pode fingir, né, que não é verdade, não, eu não sou assim e tal, e pode ser que o pessoal desse canal também não seja assim, tá? Mas desculpa, gente, a maioria das pessoas são, tá? O que manda no mundo é beleza e dinheiro. O dinheiro tá relacionado a status, tá bom? É complicado, né? É difícil falar isso aqui, mas é o que acontece, tá bom? Tem até uma coisa que um colega meu brincava bastante, né? Que ele falava o seguinte: sabe aquele lance de amor à primeira vista, né? Que todo mundo fala e tal? É engraçado que ninguém se apaixona à primeira vista por uma pessoa feia. Já repararam isso aí? Só se a pessoa for bonita, né? A mulher só se apaixona se aquele cara for bonitão, aquele modelo, né? Reinaldo Gianecchini, né? Não sei. E o cara só se apaixona se for aquela paniquete, né? Eita lasqueira. Agora, quando a pessoa é feia, ninguém olha, né? É igual passarinho, por exemplo. Todo mundo quer ter um pavão de estimação, né? Um tucano bonitão. Mas por que ninguém quer um urubu? Por que será? Por que ninguém quer um peru de estimação? Porque é feio, né? Tudo que é feio é lascado aí, tá bom? A gente nasceu feio aqui, né? Fazer o quê, né? Só que, tipo, tem sim, né? Uma pessoa que eu gosto, tudo mais, responsável, pensa no futuro. Não vou entrar muito em detalhes aqui, tá? Só que, se der certo, ela tá ferrada porque eu quero fazer menino aí, tá? Mas enfim, seguindo aqui, eu não pretendo ficar aqui no São Paulo muito tempo não, tá? Em 2025, quando eu alcançar a minha liberdade financeira, eu já quero ir embora daqui e nem vou olhar para trás, tá? Não sei se eu vou ficar em Minas, posso passar um tempo lá, mas eu pretendo ir para o Sul também, tá? Depois o Nordeste, conhecer alguns lugares do Brasil, tá bom? Mas, enfim, né? Só o tempo vai dizer aí, tá? Mas aqui no São Paulo não pretendo ficar não, tá? Agora a nossa última pergunta, tá? Desde já, muito obrigado, Cleitão. Mas, ó, o Cleitão de hoje, né? Esse homem alto, 2 metros de altura, carregador de batata, certeza que gosta de comer um queijinho junto com aquele café maroto. O que você hoje falaria pro Cleiton de alguns anos atrás? Pô, trabalhava muito, ganhava pouco, vivia ali na roça, não tinha, conforto, né? Muitas das vezes. Qual era a dica ou o que você falaria para aquele Cleitão lá de muito tempo atrás? Então, na verdade, se eu pudesse voltar no tempo, né, e me dar um conselho, por incrível que pareça, não seria nada relacionado à finança, não, tá? Se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria um período que eu tivesse ali para 12, 13 anos. E o conselho que eu me daria, cara, é simplesmente não me incomodar tanto assim com o que as pessoas pensassem ou falassem de mim, entende? Porque nessa época foi um período que eu sofri, tipo, muito, mas muito bullying mesmo nas escolas, tá? Começando pela minha condição social, né? Porque, assim, eu morava num lugar abandonado da prefeitura, tá? Um lugar que tinha 7 famílias. Cada família morava em um cubículo. Eu morava com a minha mãe e meus 3 irmãos em um quarto 3x4 que fazia um calor desgramado. Só tinha um banheiro para essas 7 famílias, tá? Não tinha chuveiro nesse lugar. Então, foi um período complicado, tá? Eu sofria bullying, inclusive, das outras pessoas que eram pobres também. E assim, nessa época, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu cresci de uma vez, eu espichei, tá? E eu fiquei, tipo, muito esquisito, muito desengonçado, tá bom? Soma isso aí a minha condição social da época, né? O lugar que eu morava, ao fato de eu sequer ter roupa para vestir, pessoal. 13 anos. Pensem em um adolescente de 13 anos de idade com 1,95 de altura e menos de 70 quilos. Gente, eu era uma vareta, literalmente uma vareta. Eu andava curvadão assim, ó. Eu simplesmente não tinha autoestima, tal, nem sabia o que era isso, tá? Eu andava só curvado, abaixado, olhando pro chão, e o pessoal ria, debochava, os meninos lá da minha escola debochavam, me davam tapa na cabeça. Só que o pior de tudo era as meninas debochando, tá? Quem é homem sabe do que eu tô falando.
Assim, um cara, né, um grupo de meninos tirar sarro de você já é ruim, mas quando era menina, nossa senhora, me chamando de esquisito, de estranho, sabe? Tinha aquela brincadeira, né, quem chegar por último é a mulher do padre. Não, no meu caso era quem chegar por último é a mulher do Cleiton, sabe? Tinha aquela brincadeira, fulano gosta de você. Quando falava assim, Cleiton gosta de você, cuspia no chão, pessoal, os meninos cuspiam no chão e falavam assim, cruz credo, crente dos pais, não sei o que e tal. Assim, eu não tô me vitimizando não, tá, gente? Isso aí passou, tá? Só que esse período, ele... eu senti bastante esse período, tá? Fiquei bem chateado. Teve uma época até que eu sequer quis sair de casa pelo bullying que eu sofria, tá? Então foi um período complicado, tá bom? Demorou pra eu tirar isso da minha cabeça, tá? Mas hoje em dia eu não importo com isso. Hoje em dia, inclusive, ainda tem pessoas que riem de mim. Claro que não é nada, né, comparado a antes e tudo mais, só que quando eu tô andando na rua, por exemplo, às vezes eu olho pro lado, eu pego alguém olhando pra mim rindo assim, né? Aí quando eu olho a pessoa disfarça, né? Inclusive, quer ver, ó, na semana passada que eu fui comprar um creme de cabelo, eu cheguei na loja e tinha duas atendentes, né? Tava normal. Quando elas me viram, começaram a gargalhar, sabe? Um olhando pra outra assim, rindo e tal. E o pior é que hoje em dia nem disfarça mais, né? Olha pra você ver, né? Desaforo. Mas, enfim. Só que hoje, obviamente, eu não ligo, tá bom? Porque minha vida tá ótima. Eu tenho saúde, hoje eu sou bonitão aqui, não quero nem saber, tá? Por mais que eu ande desengonçado na rua, ande de chinelinho de bermuda, sou bonitão e o importante é que eu me acho assim, tá? Quer ver? Tô bem de vida, tenho dinheiro, graças a Deus, então vou me importar com o quê, pelo amor de Deus? Pessoas que pensam aí o que elas quiserem, tá? Só que na época não tinha nada disso, né? Eu era feio pra caramba, eu não tinha dinheiro, não tinha autoestima. E eu sofri muito nessa época aí, tá? Eu lembro que meu irmão, eu tenho um irmão que ele é bonitão, tá? Mesmo ele sendo pobre, né, igual nós assim, na condição, ele era bonito pra caramba, tinha olho verde, era louro, né? Eu até perguntava à minha mãe se ela não tinha pulado a cerca, né? Porque minha mãe é preta. E tem um irmão, um filho lá, louro do olho verde lá, caramba, hein? E eu lembro que ele era pegador, tá? As meninas faziam fila pra ficar com ele. Pra vocês terem ideia, tinha vezes que chegava alguma garota, né, pra mim, falando assim, oi, Cleiton. Eu falava assim, opa, hoje tem. Aí quando eu chegava perto, ela falava, isso aí, irmão, tem namorada? Rapaz, eu olhava aquilo assim, eu ficava nervoso, que eu vou falar pra vocês, tá? Eu tinha muita inveja do meu irmão, tá? Muita inveja mesmo. Eu lembro que ele me falava que pra eu ter sucesso com a mulherada e tal, só precisava chegar, né, perder a timidez e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer isso aí. Aí eu cheguei na menina que eu gostava, né? Falei, olha, eu te acho muito bonita, eu queria te conhecer melhor. Aí essa menina, ela olhou assim pra mim, pra baixo, pra cima, ela não respondeu nada. Ela continuou andando, na época era um morro, né? Minha casa era aqui, a casa dela era mais em cima. Quando ela chegou na casa dela, ela virou pra trás e falou, ô filho, não quero ficar com você não, que você é muito feio. Tipo, falou pra todo mundo, eu vi, todo mundo olhou pra mim assim, falei... Ai, cara, eu fui pro quarto e eu vou falar pra vocês, eu chorei nessa época aí, tá? Chorei, as lembranças ruins da adolescência aí, tá? Não tive uma adolescência muito boa aí, não fui pegador, não tive dinheiro, não tinha nada, enfim, tá? Foi uma época que passou. Claro que, como eu falei pra vocês, tá no passado, e isso me ajudou a me tornar o que eu sou hoje, tá bom? Me ajudou a ter a resiliência aqui na minha mente, ter uma mente forte, tá? Porque eu vou falar pra vocês, tá? Foi uma coisa complicada aí, tá? Bom, mas é basicamente isso aí, tá bom? Eu falaria pra não me importar tanto com o que as pessoas falavam de mim, ou pensavam de mim, tá? Igual basicamente o que eu sou hoje aqui, tá? Hoje eu não tô nem aí, pessoal. Eu escuto cada coisa na vida que vocês não têm nem noção, tá? Mas, ó, entra aqui, sai aqui, ó. Cara, agora que eu tenho uma espécie de bate-bola, então eu vou dar duas opções e o Cleiton basicamente vai escolher só uma. Então é jogo rápido, fechou? Sem muita enrolação, sem muito mimimi, lero-lero. Bora lá. Fundos de base 10, Kizu 11 ou MX-RF 11? Olha, entre o MX e o Kizu... Caramba, agora você me pegou, hein? É porque, assim, eu acho o Kizu um fundo mais seguro, tá? Mais diversificado, tudo mais, pelo fato dele ser um fundo de fundos. Só que o MX, ele tem mais bagagem, né? Ele é um fundo bem antigo, se mostrou bem resiliente, né? Nesses últimos anos e tudo mais. Então, caramba, só um deles... Tá, eu vou ficar com o MX-RF11, tá? Mas se eu tivesse iniciando agora, eu preferiria o Kizu 11, tá bom? Agora falando sobre fundos de papel, VRTA ou PLCR? Entre o VRTA11 e o PLCR11, VRTA11 com toda certeza aí, tá? Fundos de galpões logísticos, XPLG, que eu tenho em carteira, ou HGLG, que você tem em carteira? Bom, entre o XPLG11 e o HGLG11, HGLG11, tá? Mas se eu pudesse, eu colocaria os dois na minha carteira, tá bom? Fundos de papel ou fundos do tipo agro?
Olha, eu ainda prefiro os fios de papel, tá? Eu tô vendo de qual é que é, né, os fiagros e tudo mais, mas no momento eu ainda fico com os fios de papel. Vamos ver se daqui a uns 5 anos eu mude a minha opinião, né? Rentabilidade momentânea ou crescimento a longo prazo? Com toda certeza, crescimento a longo prazo, tá bom? Aqui é buy and hold. Assim, é legal, né? A gente vê o nosso patrimônio crescendo mês a mês, só que o que vai fazer efeito mesmo é só depois de vários e vários anos aí, tá? Pode colocar aí no mínimo 10 anos para os juros compostos realmente fazerem um efeito bola de neve grande aí na carteira, tá bom? Claro, a não ser se você aportar muito dinheiro, mas para quem não investe tanto assim, com certeza é longo prazo aí, tá? E longuíssimo prazo por sinal, tá? Casa ou fundo imobiliário? Olha, casa ou fundos imobiliários, caramba, hein? Eu acho que depende do momento, tá? Quer dizer, eu prefiro fundos imobiliários, tá bom? Sendo bem honesto aqui. Só que eu acho também importante a gente ter um lugarzinho da gente, né? Um lugar que é seu, sabe? Que você vai poder chegar, descansar, enfim. Mas no momento eu prefiro fundos imobiliários, tá bom? Café extra forte, aquele no nível 10 ou tradicional? Rapaz, aqui em casa eu faço café ralo e doce, tá bom? O pessoal costuma falar que não é café, é chafé. Só que assim, se eu chegar na casa de alguém, obviamente eu tomo o que tiver, tá? Se for café doce, vai doce. Se for café amargo, é amargo e por aí vai, tá? Aqui eu parei de usar açúcar, eu tô usando adoçante, tá? O pessoal falou pra não usar nem adoçante, mas não tá descendo não, tá, gente? Por enquanto tem que usar um adoçantezinho sim, tá? Tá aqui, ó, um zero cal. Não tô fazendo propaganda não, mas é o que eu tô usando, tá bom? Então... eu costumo tomar um café bem ralinho aí, tá? Pois é. Um queijo meia cura ou aquele queijo padrão Minas? Mas o queijo que eu gosto mesmo, assim, vou te falar, até o queijinho padrão caseiro, tá bom? Eu vou ser honesto, eu não curto muito aqueles queijos de industriais, tá? De laticínio, né? Que tem no mercado, por exemplo. Não que são ruins, tá? Mas, não sei, o gosto não é a mesma coisa assim, sabe? São bons, mas... enfim, um queijinho caseiro pra mim é melhor, tá? E agora, por fim, a gente tá falando com o mineirinho que mora em São Paulo. Você prefere São Paulo ou Minas Gerais? Olha, entre Minas e São Paulo, para morar, eu preferia morar em Minas, tá? Principalmente, né, nas regiões mais afastadas, assim, que eu sou um cara mais tranquilo, mais caseirão, sabe? Eu sou igual um velho, eu não gosto de barulho, não gosto de ninguém conversando alto perto de mim, não gosto de pessoas passando empinando moto, eu gosto de paz e sossego, tá bom? Sou chato pra caramba. Mas... para ganhar dinheiro não tem jeito, tá? São Paulo é um lugar que eu tenho que tirar o chapéu, tá? Aqui, se a pessoa tiver saúde, disposição, ela trabalha, tá bom? Pode não ganhar o que ela gostaria de ganhar, mas emprego aqui tem, tá bom, pessoal? Agora, eu gostaria de estar ali fazendo um agradecimento, né? Pô, muito obrigado, Cleitão. Como eu já te disse, tanto no Instagram como em vídeos, você foi pra mim uma inspiração. E é muito bom hoje poder estar trocando essa informação, tá fazendo um tipo de job juntos, tá? Muito obrigado mesmo. Então, se despede aí do pessoal, pede pra galera se inscrever no seu canal. Inclusive, pessoal, corre lá. Provavelmente todo mundo que me acompanha já conhece ele, né? Mas passa lá, dá uma moralzinha pro Cleitão. Uma moralzinha não, né? Pô, o cara tem 13 mil inscritos. Eu tenho 2. Então, quem precisa de uma moralzona sou eu. Mas, pô, corre lá quem não conhece. O canal é muito bom, ele traz muita informação. E como eu já disse, me ajudou muito e ajuda muita gente. Bom, Wellington, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, por essa oportunidade. Sou um grande fã do seu trabalho, tá? Tô aqui no seu canal desde quando você começou, tá bom? Pois é, sou um dos pioneiros dessa bagaça aqui, tá? Foi um imenso prazer, tá bom? E pessoal, vão no meu canal, dê uma olhada lá, tá bom? Mineirinho Investidor, se vocês gostarem, se inscrevam lá também, tá bom? Valeu, falou e fui! Pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Dá aquela força pra gente. Mais uma vez, muito obrigado, Cleiton. Todo o sucesso do mundo a você. Você é um cara muito legal, muito batalhador. Você dá força para as pessoas através dos seus vídeos e também postando vídeo de outras pessoas no seu canal. Você dá uma janela ali de oportunidade muito grande. Inclusive eu que consegui crescer muito através disso. Então, meu muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, segura o soco na tela. Se você ficou até aqui o finalzinho, pô, você foi guerreiro. Então, deixa o like aí. Fui!